Boa noite, queridas irmãs. Meu nome é Eliette. Nessa noite nós estamos aqui na igreja em Conceição do Castelo e nós vamos hoje compartilhar experiências preciosas, né? Dessas duas amadas irmãs, a irmã Regina, a irmã Cláudia, né? Irmãs que já congregam na vida da igreja já há um bom tempo, né? E hoje o nosso encorajamento vai para você, amada irmã, né? Que ainda não tem o seu esposo que se congrega, para você também que tem o seu esposo que reúne, né? No final você vai entender uma chamada a todas nós que temos nossos maridos que reúnem, né? E Regina, fala para nós, quanto tempo você se congrega? Eu me reúno na vida da igreja há 17 anos, sendo que minha filha Isabela me acompanha há 14 anos, já que ela foi concebida comigo vivendo a vida da igreja. Sim, muito rico. E você, irmã Cláudia, quanto tempo já você se congrega na igreja? Graças ao Senhor, eu pude conhecer o Senhor Jesus há cerca de 24 anos, irmãs. Sim. Amém. Então, amadas, né? Essas duas amadas irmãs aqui têm experiências para compartilhar conosco, né? E nós vamos, então, estar ganhando aqui com elas. Regina, você quer começar a compartilhar? Falar um pouco da sua gostaria experiência? de compartilhar no tocante a postura que meu marido adquiriu a partir do momento que ele viu que eu me reunia, né? Então, ele foi solícito no início, nunca me proibiu de reunir. Os irmãos iriam lá em casa, nos GFCMs, ele sempre participou ativamente dessa reunião. Em outros eventos promovidos pela igreja, ele sempre esteve, ele sempre me levou, se precisasse em distâncias maiores, ele também sempre me levou de carro, a mim e minha filha. Então ele nunca se opôs a que eu me reunisse. Olha, muito Amém. bom, né? Mas questão de reuniões, GFs na sua casa, sempre foi aberto? Sempre. Ele sempre permitiu que os irmãos fossem à nossa casa, sempre respeitou muito os irmãos. Ele tem respeito, né, por todos. Foi a alguns eventos promovidos pela igreja, né, sempre dizendo que realmente eu estava conduzindo minha filha para um caminho adequado. Amém. Olha só, muito rico isso, né? Sim. E você com certeza, né, irmã Regina, sempre em oração, sempre na dependência do Senhor, né? Porque a gente é assim, né? Às vezes tem que sair de casa, deixa o esposo sozinho, porque na vida da igreja são várias reuniões, né? Sim. É um viver dinâmico. Sim, E ele Nunca se opôs. E ele viu a minha perseverança e vê até hoje a minha perseverança no tocante às reuniões, no tocante ao viver da igreja como um todo. Creio que isso é um testemunho muito grande para ele. E recentemente eu testifico aqui que ele teve sérios problemas cardíacos. Teve que fazer sérios procedimentos, sérias consultas, enfim, ficamos numa situação muito delicada. E ele testificou para mim, ao sairmos dessa situação, quando as coisas foram resolvidas, ele confessou com a boca dele, ele testificou para mim que ele só sobreviveu porque houve a oração da igreja. Amém. Que os santos estavam reunidos, intercedendo pela vida dele. Ele admitiu plenamente essa situação. Então, diante do exposto, eu fico convicta que eu estou plenamente no lugar correto. Sim. Eu estou plenamente certa de que boa obra o Senhor completará em minha casa. Amém. E acrescento que a hora do Senhor está próxima. O Senhor ganhará o coração dele cada vez mais. O Senhor dará a visão, porque o meu testemunho, o testemunho dos irmãos, o testemunho da minha filha dentro de casa está sendo crucial também, para que ele tenha o coração amolecido. Sim, olha que experiência rica, amadas, né? Amém. O esposo ainda não foi salvo, mas o Senhor tem dado ali uma grande abertura, né? Sim. Então aqui nós vemos uma experiência, né? O esposo não é salvo, não foi salvo ainda,
mas aqui a gente vê uma mãe, né, uma esposa e uma filha perseverando. Amém. E o Senhor conquistando, né, Regina, o seu lar, Sim, né? E sim. com certeza o Senhor vai ganhar o seu esposo. Vai. Penso que gradativamente essa salvação já está bem próxima. E eu quero perseverar até o fim, porque certamente boa obra o Senhor concluirá. Aleluia, Amém. glória a Deus. Glória a Deus. Muito rica a sua experiência, né? Amém. Muita ajuda para nós. Sim, E você, amada irmã Cláudia? sim. Conte para nós a sua experiência. Então, irmã Eliette, irmãs, irmãos, 24 anos na vida da igreja são muitas experiências. E eu quero relatar uma que me marcou. Sim. Numa noite, antes de irmos para a reunião, meu marido me pediu que não fosse, nem eu nem meus filhos. Ele foi dormir, meus filhos foram dormir chorando, eram crianças, mas já amavam a vida da igreja, Sim. amavam muito a salinha, foram dormir sentidos e chorando. E eu, antes de dormir, invoquei o Senhor, chorei aos pés do Senhor, pedi orientação para Ele e fui dormir. Ao amanhecer, depois de novamente orar, invocar o Senhor, de pedir a sua orientação, eu pude conversar com meu marido. Ele, na noite que ele me pediu para ficar, para não ir à reunião da igreja, ele me disse que me pediu para eu escolher ou o nosso casamento ou a vida da igreja. Então eu fui dormir, né? Enfim, de manhã cedo, no domingo, depois de orar, como eu disse, eu chamei para conversar, ele e meus filhos, e disse para ele que eu o amava, mas que eu amava também a vida da igreja, que eu não tinha escolha a fazer. Então ele, pensativo, e disse: entendi, vai para a reunião. Irmãos, irmãs, Sim. na vida da igreja há muitas batalhas, há muitas dificuldades para todos nós. Sim. Mas diante dessas batalhas, diante dessas lutas, nós não podemos desistir. Nós temos que perseverar, nós temos que orar, não é? Sim. Eu tenho um versículo na Bíblia que sobre essa questão das batalhas, ele me chama assim muita atenção, que é 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Diante das batalhas, como proceder? Sim. Então diz aqui: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é conosco. Amém. O Senhor é conosco, irmãos. Sim. E ó Senhor Jesus. Então nós temos que perseverar. Ao longo, né, dessa vida, dessa trajetória na vida da igreja, nas reuniões, com orações da igreja, sempre orando pelo meu marido e pela minha família, aconteceu que ele teve um acidente muito, como eu posso dizer, um acidente muito grave. Sim. Ele ficou, com a vida, né, assim, ficou entre a vida e a morte, na verdade, ficou muitos dias na UTI. E durante esse tempo, irmãs, irmãos, eu fui muito assistida, né? A igreja orou por nós o tempo todo, orou pela vida do meu marido o tempo todo. Sim. Né? Estando no hospital, as irmãs, os irmãos comigo. Enfim, ele se recuperou e após esse acidente, a igreja o visitou, a igreja o amparou com várias visitas. Irmãs e irmãos, meu marido aceitou Jesus, foi batizado, né? Então hoje toda a minha casa é salva, né? Então nós temos que perseverar, né, irmãs? Aleluia. O Senhor é poderoso. E hoje, com certeza, o seu lar é um outro lar, né, irmã Cláudia? Amém. Com certeza, irmã. Como todos nós temos que despertar nosso espírito todos os dias, Sim. né? Continuar na vida da igreja,
lendo a Bíblia, Sim. invocando o Senhor, Sim. não é? Oh. E aguardando, como a irmã Regina falou, né, Regina? A volta do Senhor, né, que está Amém. bem próxima, né? Amém. Sempre perseverando. Oh, Senhor, viu, amadas? Que experiência riquíssima todas nós, né? Amém. Todas nós aqui podemos ser bem edificadas, né? Sim. E as irmãs aí também, né? Cada uma de nós que já temos nossos maridos, que congregam, né? Que cuidam de igrejas, que servem, que nós possamos ser irmãs mais fiéis, Amém. esposas ali que encorajam, né? Sim. E aqui nós vemos, né, graças ao Senhor, essas duas irmãs que o Senhor separou, né? Irmãs que têm perseverado. Essas experiências, com certeza, né, amadas? Amém. Foi através de Amém. muita oração Amém. e perseverança, né? Amém. Que todas nós possamos ter esse legado, perseverar pelo reino, perseverar pelas nossas famílias, né? Fiquem com o Senhor Jesus, né? Até uma próxima, então, hein? Até. Né, amadas? Amém. Amém.